Falarei hoje sobre um princípio próprio da maioria dos tribunais no mundo, que é o chamado princípio da colegialidade. Num julgamento de um tribunal, se num determinado momento houve divergência entre os magistrados e uma corrente ganhou a votação, se o tema do segundo ou outro julgamento for rigorosamente igual, aqueles que votaram contra aquela decisão passam a votar a favor. Eles chamam de princípio da colegialidade porque, por esse princípio, no momento que a corte firmou uma determinada posição, mesmo que por maioria e não por unanimidade, as próximas posições, para mostrar a união do tribunal, todos votam de acordo com a orientação vencedora. Por essa razão que, quando todos falaram no voto do ministro Fux, do exemplo, em que ele votou diferentemente da condenação daquela que pintou uma estátua, que evidentemente foi limpa, sem maiores dificuldades, não foi destruída, ele votou como uma baderneira e não como uma golpista, no momento em que prevaleceu corrente diversa. A função dele, como ele disse, é tomar uma posição do princípio da colegialidade, de forma que os outros julgamentos tenderão a seguir a orientação predominante. Nem sempre os ministros seguem, nem sempre os magistrados seguem, mas na maioria dos casos prevalece esse chamado princípio da colegialidade. A impressão que eu tenho, entretanto, é de que um voto, pelo menos naquele dela, em que houve esse voto diferente, deverá permitir a possibilidade de um recurso para o plenário, em que, evidentemente, o seu caso poderia gerar a possibilidade de uma mudança da formação de opinião da primeira turma pela condenação dos 14 anos pelo qual ela foi condenada. Enfim, próprio do processo dos tribunais para demonstrar unanimidade e pacificação de uma determinada orientação doutrinária, esse princípio chamado da colegialidade. Isso não muda a minha posição, eu quero deixar claro, de que eu continuo entendendo que nós não tivemos golpe de Estado, nem início de golpe de Estado, nem início de atentado. Golpe de Estado se dá só com militares. Nenhum dos comandantes de exército, dos almirantes de esquadra, dos tenentes brigadeiros, que são aqueles que formam a cúpula das três armas, saiu à rua com comandados ou foi favorável a uma ruptura institucional. Então, conversas que podem ser conversas de botequim e apresentadas como foi isso num celular de um oficial de patente inferior, para mim, não é início de golpe de Estado, tentado violento contra a democracia, e acho que foi uma baderna no dia 8 de janeiro, baderna na qual todos que estão presos não tiveram nenhuma arma. É posição minha de examinar os fatos à distância, como advogado, um modesto professor de Direito Constitucional e também como historiador, na medida em que eu vejo sempre muito mais os fatos do que as narrativas. Tanto a máxima vênia, com admiração que sempre tive pelos ministros, nesse ponto eu me permito discordar das decisões que foram tomadas.